Olá pessoal, tudo bem? A gente começa o começo do fim do nosso curso de Introdução à Economia agora, e nesta parte do curso a gente vai conversar sobre economia internacional, e aí nós teremos dois assuntos. O assunto da conversa de hoje é essa coisa aqui, o balanço de pagamentos, e o assunto da próxima conversa será a taxa de câmbio e o mercado cambial. Certamente vocês já ouviram muito falar da taxa de câmbio, todo dia ela é reportada na televisão, nos jornais, mas o balanço de pagamentos talvez seja uma coisa que vocês assim, já ouviram falar de algumas partes do balanço de pagamentos, como reservas internacionais, como balança comercial, mas talvez seja uma coisa que para vocês será novidade. Tudo bem? Agora, é impossível a gente falar de câmbio, de qualquer coisa de economia internacional, sem falar do balanço de pagamentos. Tudo bem? É por isso que balanço de pagamentos começa a nossa conversa sobre o tema economia internacional. Então vamos lá, o que é economia internacional? Tá? Economia internacional, ela é um ramo da economia. Tá? Então ela é uma parte, uma disciplina da economia. E o foco da economia internacional vou chamar, se a gente está tendo um curso de introdução à economia, eu vou chamar, portanto, de estudo. Tá? Mas a gente poderia chamar de análise também, a gente poderia chamar de estruturação, tudo bem? Então, eu vou chamar de estudo porque a gente está em introdução à economia. Então, é o estudo das transações que acontecem entre quem, né? Das transações entre um país e o setor externo, ou como nós chamamos na economia bem usualmente, tá? O resto do mundo. Tá? Portanto, a economia internacional se dedica a estudar as transações que um país faz com o resto do mundo. Essas transações, elas são transações de bens, de serviços, de capital, tá? E toda vez que capital é trocado, a gente também tem troca de renda, tudo bem? Então, os grandes elementos transacionados entre um país e o resto do mundo, ou entre os países do mundo, são bens, serviços, capital e renda, tudo bem? Vejam, né, que quando a gente está falando de economia internacional, significa que os países fazem transações. E se os países fazem transações, a gente, quando analisa a economia internacional, tem que olhar com o olho, tá, de um país, ou a gente pode até primeiro olhar um país, mas depois olhar o outro, mas necessariamente a gente vai ter que colocar os olhos cada hora em um desses países. E é por isso que a gente vai chamar o país que a gente está olhando, então aqui esse um país, de residente, tudo bem? E o setor externo, o resto do mundo, o outro país, a gente chama de não residente. Então, tecnicamente falando, por exemplo, quando a gente fala de importação, a gente está dizendo, com o olho do país, sei lá, Brasil, tá? Que um residente, ou seja, um brasileiro, comprou de um não residente. Se a gente está falando, por exemplo, de um investimento externo que a Vale, uma empresa brasileira, faz, tá? Então é um capital residente, porque é nosso aqui no Brasil, tá? Ele é residente do Brasil, ele é originário do país, que está sendo investido lá no resto do mundo. Então está sendo investido num país não residente. Tá? Então, tecnicamente, é assim que a gente vai chamar o olho que a gente está colocando. Olhamos, portanto, o Brasil, nosso país, residente. Tá? O Brasil é o residente. A gente, tudo que falar de brasileiro é residente. E tudo aquilo que for a relação com outro país, esse outro país é o não residente. Tudo bem? E onde é que a gente apura essas relações? Tá? Onde é que a gente faz a aferição de quais transações o país faz com o resto do mundo? É no tal do BP, que é isso? Balanço de pagamentos. Tá? Então, BP, que é o balanço de pagamentos, ele é o instrumento contábil, tá? Então, ele é um instrumento contábil que permite que apuremos, né, todas as transações que um país faz com o resto do mundo. Então, é um instrumento contábil que apura, né, que mensura, quantifica
as transações do país com o resto do mundo. Tá? Então, o balanço de pagamentos é um balanço contábil. Tá? E ele está contabilizando, mensurando, quantificando as relações que o país faz com o resto do mundo. Tá? Então, isso daqui é só para definir para vocês qual é o objeto da nossa aula hoje, que é justamente apresentar, de forma simples, é claro, a gente está em introdução à economia, o que é o balanço de pagamentos. Então, o nosso foco, o nosso objetivo na conversa de hoje, depois de já termos apresentado o tópico em que estamos, a economia internacional, a macro da macro, né? O nosso objetivo é falar do balanço de pagamentos. Nesse balanço de pagamentos serão apuradas todas as transações que o país faz com o resto do mundo, e essas transações são de bens, serviços, capital e renda, tudo bem? E quando um país, né, recebe recursos de não residente, ou seja, do resto do mundo, a gente contabiliza como crédito. Quando um país, né, o residente, envia recursos a não residente, sei lá, um país, portanto, o Brasil, está mandando parte de lucro de uma multinacional, de uma empresa multinacional para um outro país, então nós residentes, né, estamos enviando renda a não residentes, a gente faz uma apuração, a gente faz um lançamento como débito, como uma subtração do balanço de pagamentos, tudo bem? Isso daqui é muito claro, né? Vocês estão cansados de fazer isso daqui nas contas que fazem no dia a dia, tá? Mas só para deixar claro que, como a gente está falando de contabilidade internacional, pode sugerir talvez que as coisas sejam diferentes, mas elas não são. Tá? Elas são débito quando a gente manda alguma coisa residente para não residente, crédito quando algum não residente manda alguma coisa, tá, para residente aqui no Brasil. E daí o crédito, tudo bem? Ele vai entrar com sinal positivo, é claro, e o débito com sinal negativo, tudo bem? Por fim, pessoal, lembrem-se sempre que quando eu digo residente, esse residente, estou chamando de Brasil porque a gente está no Brasil e ele é no Brasil, mas poderia ser qualquer outro país que vocês estivessem analisando, tá? E aí, para analisar, vocês precisam ter dados. E quem calcula esses dados? O balanço de pagamentos, tudo bem? Então vamos lá, pessoal. O balanço de pagamentos ele tem 4 grandes contas. Tá? As transações correntes é a primeira grande conta. A conta capital e financeira é a segunda grande conta, erros e omissões a terceira e reservas internacionais, tá? A quarta grande conta, essa daqui certamente é a que vocês mais ouvem falar, tá? Mas vocês perceberão que algumas outras componentes dessas outras contas vocês também já ouviram falar. Dentro dessas contas a gente vai ter tanto subcontas como itens de contas. Então vamos combinar o seguinte, subconta aqui será definido por uma letra, então por exemplo A, B, C, e itens de conta terão tá, um número, então A1, A2, A3, vocês verão isso agora, tá? Mas já deixemos claro que quando nós usarmos números sozinhos, significa que a gente está falando de grande conta. Quando a gente usar a letra, a gente está falando de subconta. E quando a gente usar letra e número, significa item de conta. Tudo bem? Vejamos isso aqui mais claramente, claro, pela ordem. Transações correntes primeiro, né? E nas transações correntes, essa grande conta, nós temos 4 grandes subcontas, eu falei grandes aqui, deveria ter tirado, tá? Dentro da grande conta transações correntes, corrijo-me, nós temos 4 subcontas, tudo bem? Dentro dessas subcontas existem itens de conta, tá? Mas claro, eu não vou apresentar o balanço de pagamentos inteiro aqui para vocês. Se vocês quiserem, lá no site do Banco Central, vocês têm isso absolutamente discriminado, com as centenas de contas, tá? Ou melhor, centenas de itens de contas que formam o balanço de pagamentos. Introdução à Economia objetiva, é a intenção de Introdução à Economia apresentar para vocês o que é meramente en passant, em geral, o balanço de pagamentos, mas não entrar na detalhação, ou no detalhamento, essa palavra é melhor, do que são cada um dos itens de contas do balanço de pagamento, tudo bem? Então vamos lá, dentro da grande conta 1, transações correntes, nós temos 4 subcontas. Destas subcontas, eu vou destacar uma que vocês certamente conhecem, balança comercial, tá? E vou destacar itens de conta que a balança comercial tem e vocês também conhecem,
Tá aqui, ó, letra e número, então é item de conta, como a gente acabou de falar, tá? E dentro desses itens de conta da balança comercial, nós temos a compra, tá, por residente de produto não residente, então a importação, e também temos a compra de não residente de produtos feitos pelos residentes, tá, que é a exportação. A diferença entre esses itens de conta, né, gera o saldo da balança comercial, o superávit comercial ou o déficit comercial, que não tem nada a ver com déficit público, tá? Não tem nada a ver com o governo. Tá? Isso daqui é um país com o resto do mundo e não as contas públicas. Não confundam isso. Tudo bem? Superávit comercial começa com superávit, tanto quanto superávit primário começa com superávit. Mas não é porque é superávit primário e superávit comercial que é a mesma coisa porque tem superávit. Igual eu chamo Fábio Henrique, se tiver um outro Fábio Henrique ali, não sou eu. Tudo bem? Não é porque o nome é igual que a coisa é a mesma. Tá? Então, o item de conta e importação conta para gente que tem residente comprando de não residente, né? Isso daqui são bens que são comprados, né? E a exportação dá conta de que bens de produção nacional, de produção residente, estão sendo vendidos para não residentes. Aí nós temos outras três subcontas, é muita conta, né? Então me perdoem. Então nós temos outras três subcontas dentro da grande conta transações correntes e nós temos, por exemplo, aquela subconta que vai aferir as trocas que são feitas entre o país e o resto do mundo, entre residentes e não residentes, de serviços. Tá? Então, se a gente compra, por exemplo, um serviço de streaming no estrangeiro, se a gente compra um serviço de transporte de uma empresa aérea estrangeira, tá? Tudo isso significa que a gente está importando serviço. Dentro da conta de serviço existem os itens de conta, importação e exportação. Elas estão aqui dentro também, mas não faz sentido eu ficar apresentando cada item de conta para vocês, senão a gente gastaria aqui 3 anos e meio para concluir essa conversa, tudo bem? Nós temos uma outra subconta, que é a subconta renda. Essa daqui é interessante porque vocês já ouviram falar dela, por exemplo, quando, né, se diz sobre a tal da remessa de lucros ao exterior, né? A remessa de lucros ao exterior significa que tem capital não residente operando no Brasil. E depois que esse capital dá retorno e consegue aferir lucro, ele vai, auferir lucro, melhor dizendo, ele vai remeter uma parte desse lucro à sua matriz, que é um país não residente. Tá? Então, a gente lembra lá na época da industrialização brasileira, as leis para controle, né, da remessa de lucros e quando a gente vai apurar que lucro é remetido do país para o resto do mundo, essa apuração precisa dar conta da subconta C, conta de renda. Tudo bem? Aqui dentro, claro, eu falei de lucros, mas aqui também tem juro. Tá? Aqui também tem salários que são trocados. Toda vez que vocês, por exemplo, espero que assim o sejam, são contratados para trabalhar fora do Brasil, tá? E vocês já saem empregados do Brasil, portanto, vocês são fator de produção nacional, residente, mas que estão empregados fora do Brasil. Então, vocês estão empregados em país não residente. Depois vocês mandam uma parte de salário para cá, isso vai entrar na conta de renda, tudo bem? Então vejam, a conta de renda, ela percebam, né, a contrapartida de, vou chamar, fatores de produção que são empregados em não residente ou em residente. Então são empregados em outros países, tudo bem? Então, o que isso daqui quer dizer? Quer dizer que por alguma outra conta vai ter que entrar e sair fator de produção calculado. A conta em que isso acontecerá é uma que a gente vai ver daqui a pouco. Mas o resultado dessa troca de fatores de produção, tá? Sobretudo de capital, entre os países, o resultado é aferido aqui na conta de renda. Tudo bem? Então percebam, o balanço de pagamentos, claramente, ele tem relação entre as suas próprias contas. É claro, nada na economia flutua. De forma que, por exemplo, uma empresa, já vou até me antecipar, faz um investimento estrangeiro, tá? Então, quando ela, por exemplo, é brasileira e vai produzir no Equador,
né? Isso significa que a gente vai apurar esse investimento numa conta e depois, quando essa empresa que é brasileira e está operando no Equador mandar lucro para cá, a gente vai apurar na conta de renda. Então, a conta de renda ela é a contrapartida de uma outra grande conta. A gente verá daqui a pouquinho isso, mas eu já preciso deixar isso claro aqui para vocês. Tudo bem? Por fim, nós temos a subconta de transferências unilaterais. Essa daqui apura, tá, transações sem contrapartida. Então, transações que só vão para um lado. Por isso que elas são chamadas, tá, elas são chamadas de transferências unilaterais. Então, por exemplo, quando a gente recebe uma doação do resto do mundo, tá, se é doação, é uma transferência unilateral. Então, vai entrar aqui, ó, na transferência unilateral. Mais do que isso, quando a gente sai do país para trabalhar, por exemplo, como imigrante, seja legal, mas a gente não saiu contratado do país e a gente manda depois, portanto, uma parte do salário de volta, não vai entrar na renda, porque como a gente não saiu daqui como fator de trabalho, tá? Fator trabalho, fator de produção, devidamente contratado e, entre aspas, exportado para trabalhar em outro país, né? Isso significa que a gente, quando mandar, não vai ter apuração feita como conta de renda, mas como transferência unilateral. Então entendam, se eu sair devidamente contratado do Brasil já e vou trabalhar fora, conta de renda. Se eu não sair contratado, mas fiz uns bicos lá fora e consegui ganhar dinheiro e mandei para o país, transferência unilateral. Mas por que é a diferença? Bem, porque sempre que a gente tem dado muito bem apurado, sempre que todas as estatísticas do país são detalhadas, tá? Elas são realistas, a gente consegue entender melhor a realidade do país. Países, por exemplo, que tem muito imigrante, né? Muita gente que vai embora do país, então é imigrante mesmo, com I. Muita gente que emigra, que vai embora do país, quem recebe é o país que vai ter o processo migratório. Então vamos lá, toda vez que a gente tem países, como os países da América Central, por exemplo, que mandam muitos trabalhadores para os Estados Unidos, mas trabalhadores que não vão já contratados. Então esses países, em algum momento, quando esses trabalhadores saem do país e vão para outro, vão para os Estados Unidos, por exemplo, e lá eles trabalham e depois mandam renda, mas tudo de forma precária, tudo de forma não, digamos, não vou chamar de ilegal, mas vou chamar de precária ou casuísta, o trabalho é, portanto, intermitente, consegue um bico aqui, um bico ali, é horista, tá? Quando essa pessoa que está nessa situação manda recurso à transferência unilateral, se todas essas pessoas estivessem saindo do país para poder trabalhar em outro, mas já saindo do país contratados, né, aí sim a gente contabilizaria pela conta de renda e essa relação, né, ela é diferente por causa do tipo de contrato que se estabelece para a gente ter melhor apuração das coisas que acontecem nos países em específico, tudo bem? Vamos lá, para outra grande conta, tá? Essa também vocês já ouviram falar certamente de alguns itens de conta. Essa grande conta 2 é a conta capital e financeira. Ela tem duas subcontas, por um lado a conta capital, por outro lado a conta financeira. Certamente a conta financeira vocês conhecem mais, vocês já ouviram falar de alguns itens de conta, tá? Do que a conta capital. Mas vamos lá, vamos falar da subconta capital, que a subconta, conta de capital é muita conta, né? Conta, trava a língua isso. A conta de capital, que é uma subconta da grande conta, conta capital e financeira, conta, ela vai apurar transferências de recursos que se dão entre os países, por exemplo, para pagamento de licenciamento de marca, tá? Para pagamento de royalties pelo uso de uma marca, de uma franquia. Daí, essa é uma transferência, tá, que vai acontecer entre países, uma transação na conta de capital. Então, por exemplo, alguma marca dos Estados Unidos ou de algum outro país, ela licencia para um brasileiro o uso da marca. Tá? Então eu vou colocar essa marca nas lojas, no shopping, eu vou colocar na internet e eu preciso pagar daí esse licenciamento, um royalties. Como é que eu apuro isso? Pela conta capital. Tá? Então a conta capital, ela dá conta, tá, de relações que não mudam o direito de propriedade, vou dizer assim, mas só licenciam, só dão autorização para outros, para terceiros usarem esse direito de propriedade. A melhor forma que tem de explicar é assim, contando, portanto, que alguém pode usar uma marca de outra pessoa, então propriedade de outro, mas para usar essa marca faz um pagamento de uma licença e essa licença é apurada aqui na conta capital. Já, por sua vez, a subconta
conta financeira, ela dá conta das transferências de capital entre um país e o resto do mundo. E dentro dessa subconta conta financeira, existem itens de conta, e, por exemplo, o item de conta investimento externo no país, tá, é um que vocês conhecem muito, que é aquele chamado investimento direto externo, tudo bem? O IDE. Esse tipo de investimentos são os investimentos produtivos que os países fazem entre si. Então, por exemplo, quando uma grande marca estrangeira, tá, ou capitais chineses, tá, resolvem vir investir no Brasil e construir estruturas produtivas ou, tá, comprar a estrutura produtiva que já opera no país, isso é um investimento externo no Brasil, tudo bem? E o Brasil, claro, vai fazer investimento no exterior também. Então, o saldo da entrada e da saída dá o saldo dessa conta, tá, desse item de conta investimento externo no país, tá? Esse daqui é muito conhecido, a gente fala muito, né, sempre no país, o país precisa trazer investimento externo, bem. Primeiro que o Brasil não precisa só depender de investimento externo, né? A gente foi um país que durante 60 anos ficou entre os 10 países mais ricos do mundo, então significa que a gente tem muito capital para investir no Brasil, a gente precisa investir aqui dentro. Se o capital estrangeiro quiser vir, ótimo, só ajuda, mas a gente não depende dele para ser um país desenvolvido. Tá? A gente depende do nosso próprio investimento acontecer aqui dentro com capital que durante 50, 60 anos foi acumulado nesse país de forma bem intensa. Não à toa a gente era um dos 10 países mais ricos do mundo até bem pouco tempo atrás. Então, tá, mas toda vez que a gente ouve isso, tem que trazer investimento externo, a gente está falando desse daqui também. Tudo bem? Vamos lá, tá? Só um detalhe, dentro da conta capital, tá, tem itens de conta também, pessoal, só que eu não vou abrir isso aqui, vou abrir aquilo que é mais importante para você, senão, como eu disse, a gente vai ficar 3 anos e meio aqui tendo essa aula. Tá? Dentro da conta financeira, voltamos à subconta B, existem outros vários investimentos, e esses outros vários investimentos, diferente do item de conta investimento externo no país, esses outros aqui são investimentos que não vão, tá, diretamente construir capacidade produtiva de bens e serviços no país. Eles podem vir financiar, sim, tá, investimento produtivo, mas então eles primeiro entram como investimento financeiro e depois se tornam, tá, financiamento a investimento produtivo. Logo, diferente do item de conta B.1, investimento externo no país, que é diretamente relacionado à produção de bens e serviços, esses outros itens de conta todos aqui são investimentos financeiros. Toda vez que é financeiro, tá, ele não é diretamente produção, tá? Ele pode ser, não tem problema nenhum, pode ir sim para a produção e muito vai para a produção, mas vejam, ele primeiro entra como financeiro, depois se distribui aí e vai depois para a produção. Então, ele vira financiamento para a produção de forma indireta necessariamente, tá? Logo, dentro dos tipos de investimento financeiro que um país faz com o resto do mundo, nós temos vários. Tá? Tem investimento, por exemplo, em título, quando vem comprar título público ou outros títulos privados. Tem investimento em moeda, quando vai usar a moeda como forma de tentar ganhar dinheiro. Tem investimento em derivativo, que é um instrumento de mercado futuro. Tá? Investimento em ação, quando a grana entra do resto do mundo para comprar ações lá na nossa B3, tudo bem? Depois que todos esses investimentos, seja o produtivo, seja o financeiro, acontecem, eles geram o que? Renda, é o retorno, é o resultado final. E aí quando essa renda sai do país, ela vai ser apurada onde? Na conta de renda. Por isso que eu disse, a conta de renda, ela é uma contrapartida da troca de capital entre os países. E aqui dentro pode colocar fator trabalho também, não tem problema nenhum, sai como um investimento de capital brasileiro. Tá? Claro que isso lá dentro do balanço de pagamentos, concretamente, é tudo muito mais discriminado do que eu estou apresentando aqui, por isso que às vezes pode parecer meio sem noção o que eu estou dizendo, tá? Porque eu estou no nível mais simplificado possível. Mas quando a gente está no balanço de pagamentos concretamente, a gente vai ter ali 600 contas, 500 contas, para poder fazer todas as apurações que um país faz com o resto do mundo. Então, a conta financeira, ela traz
tá? A troca de capitais entre os países, tudo bem? Então, essa conta vai apurar a troca dos fatores de produção entre os países. E o resultado final da operação desse capital ao redor do mundo é apurado aqui nessa conta de renda. Por isso, tem uma relação entre, tá, transações correntes e a conta capital e financeira, tudo bem? Vamos lá, para a gente poder chegar na parte final da nossa conversa, nós temos uma terceira grande conta, erros e omissões, tudo bem? Esses erros e omissões, essa grande conta, ela terá um volume maior a depender da capacidade de apuração de transações do país. Países que têm menor capacidade de apuração terá uma grande conta, erros e omissões maior. Países com boa capacidade de apuração, tá, terão erros e omissões menores, tudo bem? Então, por exemplo, quando a gente está, só para dar um exemplo para você, sei lá, entramos lá na divisa ali entre Rio Branco e Jaguarão, no Rio Grande do Sul, entre Brasil e Uruguai, tá? Entramos com, sei lá, um volume de algum produto maior do que eu poderia importar. E ninguém na Receita Federal, na aduana, né, me fez qualquer tipo de averiguação. Então, isso vai estar estimado aqui nesses erros e omissões. Tá? Em geral, o Brasil tem excelente apuração. Excelente. O Brasil é um país muito bom de apuração de estatística, seja de PIB com o IBGE, tá? Seja de todas as fontes que fazem as apurações que o Banco Central depois vai consolidar no balanço de pagamentos. Então, ela recebe, né, o Banco Central recebe informações de vários órgãos e forma o balanço de pagamentos. Então, o Banco Central vai ter alguma estimativa de erros e omissões e no Brasil essa estimativa é baixa porque a gente apura muito bem. Tudo bem? Por fim, a grande conta 4, reservas internacionais. Ela é conhecida de vocês, né? E ela tem uma subconta que se chama variação de reservas, e aqui tem uma coisa meio tricky, pode ser um pouco confusa, tá? A grande conta 4, veja, ela dá conta, né, do estoque de reservas internacionais do país. Então, quando a gente está falando da grande conta 4, a gente está falando do país, do Brasil, por exemplo. Tá? Já a subconta variação de reservas mostra o que aconteceu com o mundo em relação ao país. Então, tá, só para explicar para vocês, quando a gente olha para a subconta variação de reservas, ela está mostrando como o mundo lidou com o país. Se o mundo, por exemplo, ganhou ou perdeu do país. Então, se o mundo perdeu do país, essa conta é negativa. Se o mundo ganhou do país, tá, a gente vai ter uma conta variação de reservas positiva, porque isso vai significar que o mundo ganhou da gente. Vejam, por que isso acontece? Porque não existe nada que flutua na economia. Dessa forma, o resultado final do balanço de pagamentos precisa demonstrar duas pontas. Quais são essas pontas? Bem, balanço de pagamentos, economia internacional, país com o resto do mundo. Logo, as pontas são, por um lado, o país residente, aquele que eu estou olhando, por outro lado, o setor externo, ou seja, o resto do mundo. Então, essa grande conta 4, ela, de certa forma, faz a apuração final de como foi que ficou as trocas entre o país em agregado e o resto do mundo em agregado. Tudo bem? Vamos entender isso para ver se fica um pouco mais claro, né? O balanço de pagamentos, efetivamente, ele é, tá, a somatória das grandes contas. Ó, vou corrigir ao vivo aqui, tá? 1, 2 e 3. As grandes contas 1, 2 e 3 são as transações autônomas do país, essas que são feitas todos os dias, por todas as pessoas, por governo, todo mundo está trocando bens e serviços, está trocando capital, tem lá os erros e omissões, tá? Essas transações estão acontecendo independentemente de qualquer forma de controle, são vocês comprando de algum site internacional, é o governo importando vacina, tá? São as empresas trazendo capital para o país, ou talvez levando, isso está acontecendo diuturnamente, cotidianamente, o tempo todo, tá? Aí, de repente, a gente precisa fazer o saldo do balanço de pagamentos fechar. O que é o saldo fechar? É apurar, tá, quem foi que ganhou e quem foi que perdeu nessas transações que o país fez com o resto do mundo. Se foi o país que ganhou, se foi o resto do mundo que ganhou. Tá? Claro, se alguém ganhou, alguém perdeu, sempre porque a gente não troca com outro país no outro universo. Tá, em outro planeta. A gente só troca entre a Terra, então se alguém ganhou, alguém perdeu. Se a gente trocasse com algum outro planeta, a gente poderia ter todos os países da Terra ganhando e esse outro planeta perderia. Mas não é isso que acontece. Quando, portanto, a gente vai olhar quem foi que ganhou e quem perdeu, a gente vai precisar da grande conta 4, reservas internacionais, e ela é uma transação compensatória. Tá? O que é isso? Basicamente, ela vai fechar o resultado das transações autônomas.
Tá? Então vejam, eu sei que isso daqui é um pouco complicado, mas só para explicar para vocês, esse exemplo aqui nos ajuda. Tudo bem? Então, o saldo do balanço de pagamentos, vamos pegar aqui, ó, por exemplo, vamos colocar que o saldo do balanço de pagamentos, nesse caso 1, foi maior do que 0. Isso significa que o país que a gente está olhando, por exemplo, o Brasil, né? Então, aqui, ó, quando a gente está falando o saldo do balanço de pagamentos do país, esse país é o Brasil. Tudo bem? O saldo das transações autônomas ou do balanço de pagamentos foi positivo. Isso significa que a gente vai, nas transações autônomas, ganhar recurso. E se a gente está ganhando recurso, quem é que está fechando a conta? Quem é que está mandando recurso para o país? Tá? Quem está mandando recurso para o país é o mundo. Então, na conta variação de reservas, tá, que refere-se ao mundo, o mundo está perdendo. Então, o mundo está menor do que 0. Se o mundo perde do país, tá, e o país, portanto, ganhou do mundo, significa que a grande conta 4, reservas internacionais, o estoque de reserva internacional vai ficar positivo. Tudo bem? Isso quer dizer, portanto, olhem aqui, que o Brasil ganhou reserva, ganhou recurso do resto do mundo. E ele ganhou recurso do resto do mundo porque o seu balanço de pagamento nas transações autônomas foi positivo. Sei lá, o país vendeu muito mais coisas do que comprou do resto do mundo e compensou o resto do balanço inteiro. O país não só vendeu, mas ganhou renda do resto do mundo. No final das contas, ele ganhou do mundo. Portanto, o mundo teve uma variação negativa de reservas em relação ao país e o país teve um aumento de estoque de reservas em relação ao resto do mundo. Agora, a situação pode ser ao contrário. Então, vou colocar um caso 2 aqui. O Brasil passava isso até bem pouco tempo atrás. Tá? O que é isso? A gente tem aqui uma situação em que a reserva internacional, vou mudar de maior e menor do que 0 para ficar mais fácil para vocês. O saldo do balanço de pagamentos foi negativo. Tá? Então o país mandou mais recurso para o resto do mundo do que dele recebeu. A diferença da seta mostra que o país teve um saldo de balanço de pagamentos negativo. Quando o país tem um saldo de balanço de pagamentos negativo, isso significa que o mundo ganhou reserva nossa. Tá? O mundo ganhou divisa nossa, o mundo ganhou recurso nosso. Tá? Então, a variação de reservas, a subconta, melhor dizendo, aqui é a subconta, tá? A subconta, variação de reserva, ela vai ser positiva, porque como ela se refere ao mundo, tá? E o mundo ganhou da gente, essa conta está mostrando que o mundo ganhou da gente. E o nosso estoque de reserva daí? Tá? Se o mundo ganhou da gente, o nosso estoque de reserva diminui. E o nosso estoque de reserva está diminuindo porque a gente está mandando recurso para o resto do mundo. Tudo bem? Então entenda, quando a gente fala que a conta é compensatória, é porque ela vai demonstrar qual é, no final das contas, tá, o ganhador e o perdedor. Ela fecha, então compensar é isso, ela fecha o resultado das transações autônomas. Se o resultado das transações autônomas, só para dar um exemplo, está no caso 2 aqui, se o resultado foi menos 30, tá, para o país poder fechar, ou seja, mandar recurso para o resto do mundo para pagar esses 30, ele vai ter que ter uma variação negativa das suas reservas internacionais em 30. E daí, desse jeito, vejam, saíram 30, saíram 30. Quem foi que ganhou esses 30? O mundo. Então, o mundo passa a ter um positivo de mais 30. Quem está pagando isso? Tá? O Brasil. Tudo bem? Aí vocês estão olhando, talvez, falando assim, mas menos 30 com menos 30 dá menos 60, tudo bem? Não, não é isso. Isso daqui não vai somar aqui, pessoal. Isso daqui só está demonstrando o que a gente precisa compensar, ou seja, o que a gente precisa pagar, zerar, saldar. A gente precisa saldar, tá? Saldar com L, a gente precisa saldar a 30 que a gente mandou para o resto do mundo, porque a gente mandou mais coisa para o resto do mundo que comprou. Quem é que vai saldar essa fatura aqui? Tá? As reservas internacionais. Como é que elas saldam isso? Diminuindo em 30. Então elas pegaram e pagaram essa nossa fatura negativa nos saldos das transações autônomas do balanço de pagamentos, tudo bem? Isso significa que a gente mandou para o mundo mais 30, que as coisas fecharam. Esse daqui é o saldo da fatura, isso daqui é quem está pagando a fatura, isso daqui é quem está ganhando. Repetindo, tá? Vem lá um resultado do saldo do BP, tá? Então menos 30, tudo bem? Quem é que vai pagar essa fatura? Quem vai pagar a conta na mesa do restaurante, tá? Quem vai pagar esse estoque de reservas internacionais. Então a gente saca 30 das reservas internacionais, o nosso estoque de recursos em moeda estrangeira, as reservas internacionais, e paga essa fatura. Quando a gente paga isso, quem ganhou? O mundo ganhou mais 30.
É isso, tá? Balanço de pagamentos, resumidamente, é isso daqui. É claro que ele é muito maior do que isso daqui, mas aqui na nossa conversa, tá? Para a introdução à economia e para vocês terem noção de como a gente apura as trocas do país do resto do mundo, isso daqui é suficiente. Tudo bem? Um beijo para vocês.